Boa tarde. Boa tarde. Como é que tá aí o fevereiro de vocês, os atendimentos? Se você já atende, me conta aí. Assistindo e fazendo minha sobrancelha. Mulher de Deus, cuidado para não fazer um buraco. Que justamente a gente vai falar sobre sobrancelhas falhadas. Vamos aprender quais os pontos mais importantes na hora de fazer o mapeamento nas sobrancelhas falhadas. Hoje eu quero fazer uma live bem objetiva, bem sucinta, porque o tempo da gente é bem apertadinho, quero ser bem objetiva. Quero falar de fato o que vocês mais têm que prestar atenção quando vão marcar é uma sobrancelha com falhas. Estou aqui com a minha modelo oficial. Então eu vou só... Meu Deus, não tem nada pra me olhar a hora aqui. 2 horas. Esperar só 3 minutos. 3 minutos e a gente começa. Hoje eu quero fazer uma live bem rapidinha. Bem objetiva mesmo. Ai, eu esqueci de responder a mulher. Jesus. Bora lá. 2 horas. Vamos honrar aqui quem é pontual. Quem for chegando, pega o bonde andando. Para você que está aqui, que é nova, eu sou a Natália Amaral, sou criadora da metodologia de ensino excelência no design. E lá eu ensino tudo que as designers não conseguem aprender nos 2 dias de cursos presenciais para atrair mais clientes. E todas as terças e quintas eu tô aqui contigo para te mostrar como é o real oficial dos bastidores do que de fato é ser uma design de sobrancelhas. Que é não só apenas aplicar uma boa rena, não só fazer um mapeamento, mas tem também prospecção de clientes, tem atendimento ao cliente, então tudo isso envolve a nossa área. Combinado? Hoje eu quero falar com você a respeito de sobrancelhas falhadas. Tava falando aqui para as meninas que já estavam entrando aqui logo no comecinho da live. Quero fazer hoje uma aula bem objetiva. O tempo tá apertado, tá corrido, acredito não só o meu, mas o seu também. E pra gente não ficar aqui muito tempo e tal, vamos logo aplicar essas estratégias, aplicar esses conhecimentos e começar a ganhar um dinheiro aí legal, certo? Primeiro de tudo, quem que tá aqui na live, que tem dificuldade com sobrancelhas com falhas, e você fala assim, Nath, eu tenho muitas clientes que têm sobrancelhas com falhas. Coloca aí nos comentários se você é uma dessas pessoas que se enquadra nessas características. Você é uma design de sobrancelhas que faz já e tem essa dificuldade, ou você já faz, não tem essa dificuldade, ou a maioria das suas clientes nem tem falhas. A Aline tá dizendo que ela faz. Ai, que ventinho bom. A Aline já cantou aqui que ela faz. E hoje eu quero falar com você os principais pontos que você vai observar. Claro que, obviamente, que o perfil da Cheia de Luz também, a Aline. Então vai ser bem produtiva essa live para vocês. Certo? Para quem trabalha aí com design em sobrancelhas falhadas. Sempre você precisa analisar qual é o seu público. O que é o seu público? Eu vou dar uma breve introdução do que aconteceu comigo. Se você não sabe, eu sou design de sobrancelhas, já vou completar já 12 anos de profissão que trabalho com sobrancelhas. Eu trabalhava com outras coisas também, mas sempre na área de estética, e eu fui tirando todo mundo,
tirando tudo, porque eu vi que sobrancelhas era muito mais lucrativo, menos trabalhoso, menos investimento, e eu ganhava muito, muito, muito mais. E eu podia precificar da forma que eu quisesse. É claro que de uma forma justa, sem explorar a minha cliente, mas em contrapartida com a margem de lucratividade muito alta. Então, eu comecei a estudar o mercado. Quando a gente está começando, a gente quer abraçar o mundo. Isso eu vou falar muito, eu vou falar na próxima quinta-feira sobre os erros. Enfim, a gente quer abraçar, deixa eu só anotar aqui. Eu lembrei de uma coisa, senão eu esqueço. E eu fui tirando. E eu comecei a perceber que a maioria das clientes que vinham para mim tinham a sobrancelha ou extremamente fina, ou então ela tinha até uma boa quantidade de fios, porém toda esburacada. Sabe aquela sobrancelha? Porque tem um perfil de sobrancelha fina, que ela é toda num padrãozinho, ela é fina do início até o fim, mas tem aquelas sobrancelhas que, por exemplo, tem a minha aqui, aí às vezes tinha um buracão aqui, tinha uma entrada aqui e acolá. Eu também já atuei como micropigmentadora. Hoje eu só indico para minha cliente em casos extremos, mas para mim passar ela para uma micro, primeiro eu tento sempre uma reconstrução. Sempre. E aqui vale um parêntese para você. Se você ainda não trabalha com reconstrução de sobrancelhas, esse é o poder. Para você que já é design de sobrancelhas, você tem um público de sobrancelhas que você vê que tem essa deficiência de fios, trabalhe com reconstrução. Porque se você tiver reconstrução no seu estúdio, dificilmente você vai perder a sua cliente para uma micropigmentadora. E eu tô falando por experiência própria. E ali eu tirei todos os outros serviços e comecei a viver de sobrancelhas. E eu percebi que quase todas as clientes de primeira vez que vinha comigo, tirando as minhas clientes mais antigas, todas tinham falhas nas sobrancelhas. Todas. Mas assim, todas não, que a gente não pode ser assim, né? Nem tanto céu, nem tanto mar. Mas eu acho que se tivesse uma ou duas perdidas lá no meio que tinha sobrancelha, ok. Então, eu comecei a fazer o seguinte, vou me especializar em sobrancelhas naturais. Ranquei mão do negócio de micropigmentação, porque uma cliente, quando ela faz uma micropigmentação, ela voltava para mim com 1 ano. Ela faz o design se ela quiser, porque basta ela seguir o desenho, pegar ali uma pinça e tchau e benção. A cliente que não tem micropigmentação, que precisa fazer ali todo um mapeamento, todo o design, ela obrigatoriamente ela volta para profissional porque ela não sabe seguir o desenho. Porque com a micro ela tem um desenho, sem a micro ela não tem. Então, se eu cobro R$35 num design, eu cobrava na época 350 na micro, certo? Com retorno. Só que a minha cliente de micro demorava a voltar. E a cliente de design, ela tem uma rotatividade muito maior. Se ela fizesse uma renda, que é 45, nossa, enfim. Eu tinha esses 350 retornado para mim muito mais rápido. Fora que o investimento, o tempo é muito menor. E quando eu comecei a perceber que as clientes tinham essa dificuldade em sobrancelhas falhadas, aí eu fui para cima da reconstrução, que aqui falar para você que eu também tenho um treinamento de reconstrução. Se você quiser saber mais informações, quando finalizar essa live, tem um link lá na bio, você pode clicar lá, que vai abrir uma página com todas as informações que você vai aprender. Só que é só para quem já é design, certo? E ali eu fui vendo a necessidade das clientes. E foi aí que eu agarrei uma fatia do mercado que as designs e as micropigmentadoras não querem pegar, que são as sobrancelhas falhadas. Então, quando uma cliente chega que ela tá com falha, a pessoa empurra logo uma micro. Só que uma micro é como eu tô te falando, pelo menos pra mim, que na época eu cobrava R$350 e eu cobro uma sessão de reconstrução por 70 e ela não faz só uma, fora que o tempo, o trabalho, o investimento é muito melhor, então eu tinha maior lucratividade. E hoje eu quero te mostrar só um dos pontos que você precisa começar a trabalhar aí dentro do seu estúdio. Que é a hora quando você vai fazer todo aquele mapeamento. Não vou ensinar aqui o mapeamento, certo? Eu vou falar para você os pontos mais importantes
que você precisa observar nessas características de sobrancelha falhada. Se você trabalha já com reconstrução, ótimo, vai ser muito bom para você, muito, muito bom, porque você vai pegar o feeling muito rápido. Então, o que é que você vai fazer? Poxa, você vai aprender aqui como nortear o seu mapeamento, o seu direcionamento do seu atendimento ali, naquela sobrancelhazinha com falha. E como você já trabalha com reconstrução, você vai lá, aplica o seu protocolo que você aprendeu no seu curso. Eu não sei se você... A Carla tá perguntando qual o material que você usa para essa construção, para reconstrução. Carla, tem tudo dentro do treinamento Reconstrução de Sobrancelhas. Você pode clicar no link que tá lá na bio, aí tem lá uma imagem que é Reconstrução de Sobrancelha. Lá você tem todas as informações. Dentro do treinamento de reconstrução, eu falo sobre materiais, home care, mapeamento direcionado, só que eu não ensino mapeamento básico, certo? Você vai aprender o mapeamento com orientação para a reconstrução. Por isso que eu falo, para quem não é design, não vai lá, não adianta. Tem que ser design. E também tem lá todo o protocolo, todas as manobras que vocês vão fazer lá para estimular o crescimento do fio dessas sobrancelhas e cobrir essas falhas. Então, voltando ao que eu estava dizendo, aí você vem, aplica todas essas técnicas aqui, todas essas observações, vai lá, aplica o protocolo, se você aprendeu no meu treinamento ou no treinamento de outra mentora, você vai e aplica lá, que você vai ver que você vai ter muito mais resultados. Então, imagina, você pega uma sobrancelha falhada, e essa sobrancelha falhada, depois de 2, 3 sessões, ela começa já a fechar as falhas mais sutis. Ela já começa a fechar. Se for uma falha tranquila, no terceiro atendimento, fechou. Se for uma pessoa jovem, no segundo, dependendo do home care, porque lá dentro do treinamento eu ensino 3 tipos de home care. Tem um que eu uso mais e tem outro que ele dá um boom que é mais rápido. Só que aí depende muito de pessoa para pessoa, se você vai vender, se você vai dar para sua cliente, então tem todas as orientações lá. Mas imagine, você chegar e terá a capacidade de poder reconstruir essas sobrancelhas. Mas tudo se começa com os pontos que eu vou te ensinar aqui. Combinado? Então eu vou virar aqui meu celular, vou te mostrar aqui essa imagem e vou te falar os pontos principais que você precisa observar para que você não cometa o erro que acontece muito. Eu falava para cliente, olha, a gente vai fazer o seu mapeamento e a gente vai ignorar essas falhas, a gente vai dar um estímulo, beleza. Tinha cliente que seguia? Tinha. E tinha cliente que não seguia. Aí ela fazia o seguinte, ou ela mesma tirava, ou ela ia em outra profissional que não tinha essa expertise de trabalhar com sobrancelhas falhadas. E aí o que acontecia? A sobrancelha ficava mais fina ainda, mais falhada ainda e com a tendência é não crescer mais. Aí de fato ela tem que entrar num tratamento mais invasivo. Há situações que só a micro resolve? Sim, há situações que não vai ter condições. Porque se você, como profissional, você orienta a sua cliente, ela continua fazendo errado, e eu digo aqui pra você, se você trabalha com reconstrução, na hora de passar o home care, você toca o terror pra ela. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Olha, se você não fizer, vai ser pior, você vai perder o seu dinheiro, você vai voltar aqui de novo 1000 vezes e não vai ter resultado. Mostra lá os seus resultados. Quando eu faço nos meus treinamentos, eu sempre gosto de disponibilizar para as minhas alunas um material de portfólio, certo? Que ela pode colocar ali a logo dela, porque é um resultado real do protocolo real que ela tá aplicando ali. E ela vai falar, ó, se você não fizer, você não vai ter esse resultado aqui. Não vai. Você tem que falar a verdade para cliente. Porque não adianta de nada. Você vai, investe no treinamento, você investe no material, você faz ali todo o tratamento de cabine. Quando chegar em casa, a cliente vai ou agenda com uma profissional, muitas vezes que não tem aquela capacitação que você tem. Aí tira o fio, que muitas das vezes não é para tirar. Não tem esse entendimento aqui, que norteia uma sobrancelha que está em processo de reconstrução. Para quem me acompanha nos stories, sempre eu coloco assim, ó, sobrancelha em processo de reconstrução. O que significa isso? Que ali a gente ainda está trabalhando para que aquela sobrancelha venha se reconstituir, que não é de um dia para a noite.
E aí você vai me falar, ai, Nath, mas uma micro é muito melhor, né? A cliente, ela quer ver o resultado imediato. Não é, não é. Sabe por quê? Porque aquele pigmento ali, ele vai degradar. E peça muito a Deus para ele degradar numa cor que não seja um rosa, um verde, um cinza, um vermelho, porque acontece. Aí nem sempre é culpa do profissional. Salve às vezes que a pessoa tem uma mão mais pesadinha e faz uma tatuagem. E aí, o que você vai fazer numa hora dessa? Vai despigmentar. E a despigmentação é muito mais chatinha, combinado? Então bora lá, bora começar, vou virar aqui. Como eu falei, eu quero fazer uma live bem sucinta, bem objetiva, pra honrar aqui o teu tempo e o meu também. Ó, posicionar aqui o celular. De nada, Carla, que agradeço. Acredito que dê pra visualizar, tô vendo aqui, dê pra visualizar bem direitinho. Vou cadê teu celular? Espera aí, gente, eu vou pegar outro celular, que aí, porque aqui não tá dando pra mim visualizar. Ah, dá pra ver bem direitinho. Aí eu vou desativar os comentários. Ah, dá pra ver bem direitinho. Ixi. Ah, agora vai dar pra vocês verem. Ó, anota as dúvidas. Eu desativei os comentários porque fica melhor pra vocês visualizarem. Fica melhor porque os comentários, até o nome de vocês fica bem na frente. Certo? Deixa eu aproximar um tiquito mais. Ah, agora foi. Ó, me valoriza, que o conteúdo aqui é conteúdo de curso pago, que você não aprende nem nos cursos que você pagou aí, sabe Deus quanto, presencial. Hoje, você vai aprender os pontos mais importantes que você precisa observar na hora de mapear essa sobrancelha. Não vou te ensinar a mapear hoje, porque a gente já fez trocentas lives sobre mapeamento. Hoje não é o foco, por quê? Eu costumo dizer o seguinte, até nas aulas do YouTube você sabe os pontos que você deve marcar. Ah, marca no meio, marca de lado, no último cílio, enfim. E quem participou do mapeamento descomplicado viu a forma que eu faço todo o mapeamento. Tenha calma, tenha fé, que logo mais a gente vai ter aula de mapeamento sim, mas hoje não é o foco. Hoje as sobrancelhas falhadas, para que você não cometa mais o erro de esculhambar ainda mais as sobrancelhas das suas clientes. Primeiro de tudo, quando a cliente ela chega, por mais que você não tenha tanto entendimento sobre sobrancelha falhada, é muito fácil você identificar uma sobrancelha falhada, nitidamente. Por quê? Na maioria das vezes, características onde é mais falhado, início e cauda. É campeão. É campeão. Geralmente, do lado esquerdo da cliente,
é aonde tem mais foco de falha. A maioria das designs são destras e quando elas vão atuar do lado esquerdo, ela não consegue executar a técnica de uma forma eficaz. Então ela começa subindo demais. Olha só, exemplo, essa modelo aqui da imagem. Pode observar como esse lado é bem mais cavado do que esse. Tenta lembrar de todas as suas clientes de primeira vez, se você tem uma sobrancelha, se você tem uma cliente com sobrancelha falhada, observa se esse lado dela, o esquerdo, não é mais falhado. Na maioria das vezes é. O que acontece com isso? A design de sobrancelhas, no treinamento que ela faz, ela não tem o treinamento de coordenação motora. E isso compromete muito o resultado final dela. Então, você sempre observa o seguinte, quando tem foco de fiozinhos aqui, ó, tá vendo que tem uns fiozinhos aqui, ó? Você já percebe que essa sobrancelha tinha um nascimento aqui interessante, porque você vai se nortear sempre pela sobrancelha que tem mais. Quando a sobrancelha ela tem uma falha natural, que a gente chama uma falha natural, eu já vi muito assim, ó, tem uma entradinha aqui, quando é uma falha natural, replica do outro lado, é igual. Então, é praticamente impossível a design errar aqui e errar do mesmo jeito aqui. Então, você já identifica que é uma falha natural. E aí, não tem muito o que fazer. Não tem, assim, uma reconstrução, isso, aquilo, outro. Pode melhorar? Pode, mas depende muito do tecido. Lá dentro do treinamento de reconstrução, eu ensino como fazer essa avaliação de uma forma mais eficaz, de uma forma mais profunda. Antes da cliente, né? Ela deitou, você já viu que tá com falhas. Você não marca nada sem higienizar essa bendita sobrancelha. Passa um esfoliante, eu não sei como você costuma higienizar, pode ser um esfoliante, um sabonete, enfim, um adstringente, a forma que você trabalha aí no seu estúdio, não sei qual é. Mas não faça mapeamento, nada, análise com essa sobrancelha suja. Então, higieniza. Higieniza essa sobrancelha. Porque às vezes a cliente, ela tá até com a sobrancelha, abre aspas, limpa. Só que como ela não faz uma higienização eficaz, então fica restinho de sombra ou de lápis e isso pode te confundir. Então higieniza, certo? Com seu sabonetinho, com adstringente. Vem com a escova de cílios, levanta tudo e vai analisando. Ai, Natália, mas eu já consigo ver essa falha. Ó, isso aqui é pegadinha. Levanta tudo, vai analisando. Poxa, então aqui vamos analisar essa sobrancelha. Primeiro ponto importante. Vai direto onde a falha é mais acentuada. Aqui, ó. Cauda. Quando a sua cliente chegar, não exatamente vai ser esses mesmos pontos. Mas você precisa levar em consideração esse ponto de partida, onde a falha é bem mais aparente, bem mais profunda e você consegue ver mesmo sem você pentear essa sobrancelha. Levanta tudo, então você já identificou a cauda, lembra dos principais pontos onde tem, na maioria dos casos, cauda início. Aí aqui eu já vi que a pessoa que fez pode ter sido a cliente mesmo ou outra pessoa que trabalha com sobrancelhas que ela ia. Então, a pessoa entrou demais aqui e a cliente já deixou crescer. Então, já tem um tiquinho aqui. Aqui na frente, ó, olha só as entradas. Ó, olha só as entradas aqui, ó. Por que que isso aqui tem uma entrada? Porque aqui tem mais fios. Você vê, ó, que vem aqui, aí desce. Então, isso já tem um indício que aqui tinha fios, a pessoa tirou e aqui já cresceu um pouco mais. Porque o tecido da sobrancelha, ele não é uniforme. Se você pegar aqui é mais grosso, aqui um pouquinho mais e aqui já vai afinando. Percebe quando a gente vai pinçar aqui, ó, a cliente ela sente um desconforto maior, porque esse tecido aqui é muito mais fininho, tem uma presença menor de fios, é mais sensível. Então tem que ter máximo de cuidado nas extremidades, certo? Que é onde nasce menos fios, porque é o formato natural de toda e qualquer sobrancelha.
Aqui em cima, depois você subiu tudo, você baixa tudo, baixa tudo. Aqui você já vê, ó, que aqui, olha só, como é extremamente fina, mais fundinha. Aqui do mesmo jeito. E aqui tem um agravante. A pessoa tirou muito dessa cauda. Olha só, comparação. E aí, nesse momento, para tirar a prova dos 9, você vai fazer o seguinte, você pega a sua linha ou uma régua, fica à vontade, o que der certo. Não tem esse negócio, certo, errado, que só o material da blogueira fulana que dá certo. Porque lá no meu curso disse que eu tinha que comprar aquela régua que é 50 conto, que vem lá do sul, não sei de que. Conversa fiada. Pega a régua escolar aí de R$1, R$2, sei lá quanto que é, e marca aí na sua cliente. Passa o dermatográfico aí, ó, e olha só a diferença, ó. Olha o tanto aqui, ó, que já é curta, e olha o tanto daqui, ó. Tudo isso você precisa observar. Não marcamos nada ainda, a gente tá só analisando, certo? Com essa análise, aí você fala assim, tá, mas com essa análise, o que é que eu faço? Porque isso aqui vai nortear o teu mapeamento, mulher. O que é que acontece na maioria das vezes? A pessoa vem aqui, peraí, deixa eu marcar bonitinho, tá? Aí pega, marca, certo? É um negócio meio estranho. Aí tira mais metade dessa sobrancelha. Faz uma rena bem grossona, que não é para essa cliente. Acaba que ou tira de mais, ou tira de menos. E não fica bonito, gente, não fica bonito. Fica um negócio estranho. Por quê? A pessoa não levou em consideração esses fios aqui, ó. Ela tirou tudo desse crescimento. Esse daqui poderia até considerar essa questão de deixar retinho, mas olha o tanto que estava nascendo que a pessoa tirou, ó. E compromete ainda mais a sobrancelha dessa cliente. Porque aqui você observa que os fios eles já estão para cima, mas presta bem atenção nessas entradas aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? E tá vendo aqui? Se pra cima já tá essa falha, imagina quando a gente fizer isso aqui, ó. Aí o que é que eu vejo que o pessoal faz? Levanta tudo, levanta. Aí vem com a tesoura, Jesus de misericórdia, que você me dá um infarto. Aí a pessoa vem com a tesoura bem aqui, ó, bem aqui assim, sério, vocês já devem ter visto, eu tenho certeza. Ela levanta tudo. Aí lá na linha do mapeamento, o que ela faz? Ela vem com a tesoura e corta tudo. É isso que ensinam nos treinamentos por aí. Nessa sobrancelha você não pode fazer isso. Não pode. E como que faz? Você vai só aparar as pontas. Sinto lhe dizer. Sabe por quê? Deixa eu apagar aqui. Por quê? Ela levantada aqui, você já vê que já tem essas falhas. Só que se eu cortar aqui, desse jeitinho aqui, ó. Se eu cortar aqui. Quando eu pentear pra cá, esse fio grande que cobriria outra falha aqui, vai demonstrar mais porque ele tá curtinho. Ele não consegue mais cobrir as falhinhas que estão aqui. Não consegue mais. Então, tenha máximo de atenção, ó. Analisa a cauda, analisa a parte de cima também. Se o fio para cima ele fica de um jeito, penteia para o lado e vê como que ele faz, porque às vezes tem um fio bem grandão aqui. Aí a cliente fala assim, mas eu queria tanto aparar. Só que esse mesmo fio que nasce para cá, quando ele cai para cá, é o mesmo que cobre uma falha. Então, será que é interessante aparar esse fio aqui, ó, bem no pezinho? Não, porque quando eu deitar ele não vai mais conseguir fechar essa falha aqui. Então, tudo isso conta. Você observa também outra coisa, as alturas. Deixa eu ver se eu não tô mexendo muito aqui. As alturas, a diferença
de espessura. Não pode cortar muito em cima, né, aparar muito com a tesoura. E também, quando a gente passa uma linha aqui, você precisa ter muito equilíbrio nessa hora. Porque, na maioria das vezes, as sobrancelhas com falha têm uma diferença muito grande de altura. Porque a pessoa que fez não sabe fazer, não sabe marcar, não sabe mapear, enfim, gente, cada um com sua técnica. E a pessoa tá lá atendendo e vida que segue. Quem tá sofrendo nesse momento? A cliente. E você que tem expertise nessa área, você precisa dominar nesse momento a situação. Você precisa ser bem realista com a sua cliente. Você vai dizer para ela, ó, tem uma diferença de altura, se fosse o caso, tem uma diferença de altura. Então, eu não posso passar minha linha. Lembra daquela linha que a gente passa aqui no mapeamento, bem em cima? Então, imagine que esse lado aqui tem muita sobrancelha para cá. E a pessoa, ela quer deixar igual. Não pode, gente, não pode. Porque vai comprometer aqui. Quando a gente começar a pinçar aqui embaixo, essa daqui vai ficar extremamente fina. Imaginando uma situação que os fios aqui, ó, estão passando muito. Natália, nessas situações, como que eu faço para equilibrar? Frente. Só aqui. O que que eu posso fazer? A cliente, ela tá com uma diferença. Então, eu equilibro aqui, ó. Porque, visualmente, as pessoas olham primeiro para cá. E quando aqui tá equilibrado, você disfarça mais a diferença de altura. E isso serve também para a rena. Então, você vai desenhar uma rena, a rena vai estar, obviamente, você vai seguir os fios. Então, uma vai estar mais em cima, outra vai estar um pouquinho mais embaixo por conta dessa diferença. Ou de fios, ou de musculatura. Musculatura facial, que tem clientes que tem. Qual é o segredo nessa hora para disfarçar essa diferença? Início. Então, imagina que você vem aqui, ó, pintando com a rena lá de cima e essa daqui tá lá embaixo. Você vem pintando, vida normal, vida que segue. Quando chegou embaixo, você tem que igualar esse com esse. Porque quando ela olhar no espelho e quando a pessoa que tá olhando para ela olhar no espelho, não vai ver tanta diferença, porque o foco inicial que a gente consegue visualizar, o olho reconhece primeiro, aqui, ó, glabela. Então, por isso que é interessante você alinhar isso aqui e deixa a diferença. Porque se eu for tirar uma diferença muito grande só para deixar igual, pode ter certeza que uma vai ficar extremamente fina e a outra vai ficar bem mais grossa. Vai ficar na mesma altura? Vai. Mas a que preço você vai pagar para deixar essa cliente com a sobrancelha na mesma altura, certo? Então, depois que você analisou tudo isso, recapitulando, eu não posso... Gente, peraí. Vou colocar aqui no não perturbe. Eu já sei que eu não posso aparar perto da linha do meu design. Se tem uma diferença de altura, eu vou equilibrar a frente. E nessas falhas, o que é que eu faço? Ignora e manda ela para reconstrução. Já marca aí umas 3 sessões de reconstrução. E você vai só alinhar. Você não vai fazer um ponto alto muito marcado, muito cavado, porque essa sobrancelha não permite. Vamos imaginar a situação, que ela que chega no seu estúdio, aí ela vai falar assim, ai, mas eu tô achando minha sobrancelha tão reta, não tinha como a gente arquear mais? Não tinha como a gente deixar ela mais pontudinha, mais quadradinha? Aí você olha e você fala, como, criatura? Se não tem cabelo aí? Porque se você for inventar de cavar muito aqui, quando você chegar aqui, não, só imagina a situação, a esculhambação que vai ser. Quando você descer, você vai terminar essa sobrancelha aqui. E o que já era curto vai ficar pior. Essa daqui um pouquinho mais, mas ainda assim, a cauda mais grossinha. Então, nessas situações, você vai ser bem claro com a sua cliente, olha, não é interessante, porque se eu entrar muito, eu vou ter que descer.
No que descer, eu vou de encontro a essa falha. Enfatiza bem a falha para que ela entenda que não foi você que fez. Não faz nada nessa sobrancelha sem mostrar para cliente, certo? Depois que faz, para você dizer assim, olha, porque tinha uma falha aqui, isso, aquilo, outro. Olha, porque eu observei. Não sei se ela vai acreditar muito, porque tem pessoas que não têm muita percepção daquilo que está no corpo dela. Então, você precisa também ter esse entendimento de mostrar tudo para a sua cliente. Não apara esses fios em sobrancelhas com falhas. Você ignora a falha. Porque se você tentar ajeitar, não tem o que ajeitar aqui. Como que você vai ajeitar aqui se não tem fios? Não dá. Nessa situação aqui, ó, você aproveita o máximo que dá. Às vezes eu pego situações que tem um cabelo aqui, ó. Um aqui. E o que é que eu faço? Eu não tiro, eu deixo. Porque isso aí já vai me ajudar a reconstituir essa cauda aqui. Quando eu venho com o meu protocolo de reconstrução, aplico aqui o produto, dou o home care para ela e ela aplica todo dia, esse mesmo cabelo aqui, ele vai se multiplicar. Ele vai se fortalecer, vai crescer e outros ao redor vão ficar do mesmo jeito. Vai estimular esse crescimento. Só que a pessoa olha e fala assim, ai, mas só um, deixa eu tirar. Aí tira. Sabe quanto que essa sobrancelha vai se reconstruir? Nunquinha. Se essa modelo tivesse aqui no meu estúdio, como que eu faria? Equilíbrio aqui, ó. Só que aqui você vê que tem uma diferença, ó. Tá vendo? Que essa daqui tem menos e essa daqui tem mais. Então, aqui eu vou só equilibrar. Vou mexer pouca coisa. Aí eu vou posicionar aqui de uma forma que dê pra mim desenhar. Então, eu ligo daqui, ó, pra cá, tirando um tantinho de nada. Lembra que eu falei? Ignora a falha. Ignoro. Marco daqui, ó, e venho aqui pra cauda. Então, eu vou só ligando. Sobrancelha falhada é só detalhe. Ai, mas vai ficar um negócio esquisito. É melhor do que ficar sem sobrancelha. E quando você explica para a cliente bem direitinho, ela entende. E isso, se você souber explicar e passar ali uma autoridade para ela. Então, eu faria isso. Olha só. Praticamente eu só mexi aqui. Em cima, deixa eu virar mais porque aqui para me posicionar melhor. Aí eu venho aqui, marco aqui, ó, o ponto alto dela, certo? E venho ligando. Venho só descendo. Ó. Aqui, é só aparar? Calma lá. Antes de aparar, o que é que eu vou fazer? Eu desço esses fios, vejo se esse aqui não tá cobrindo alguma falha, eu posso aproveitar ele para cobrir alguma falha. Se caso não fizer muita diferença, eu venho com a tesourinha e aparo só essa pontinha aqui de nada. Aqui, ó, tá vendo que tem um buchinho aqui, que sai um pouquinho de fios? Eu venho e tiro só aqui, ó. Só aqui. Só aqui, onde realmente tá saindo. Deixa eu ver se com a caneta em gel fica melhor. Ó. Ui, que susto. Que é isso? Peraí, gente, só um pouco. Bem, não sei o que foi, mas enfim. Olha só detalhes. Com a caneta em gel deu pra ver melhor, né? Em cima, de novo.
E se caso você passar a caneta em gel e borrar, aí você vai lá e limpa, ué. Certo? Então você vai fazer isso. Sobrancelha com falha é detalhe. Não vai me inventar de se empolgar com esse seu mapeamento e cavar muito, que não dá certo. E aqui, eu não sei se você trabalha com cera, com linha, então aqui eu só limparia para ficar bem retinho. Detalhes. Detalhes, detalhes. Aqui, do mesmo jeito. Certo? Então, liga os pontos. Lembra? Ignora a falha, faz de conta que ela não existe. Aproveita o máximo possível. Aqui tem um tiquinho de nada, ó. Tem um tiquinho de nada de ponta. Então, a gente vai só ligar. Aqui do mesmo jeito. Ó, aqui, o que é que eu percebo nessa sobrancelha aqui? Que aqui ainda é mais falhadinha do que a outra. Ó, tá vendo que mesmo ela pra cima, que a gente tinha visto... Então, muito provavelmente, se essa modelo tivesse na minha cabine, eu não ia parar nada dessa. Nada, nada, nada. Então, só venho aqui. E vou ligando os pontos. Só detalhes. Ó, aproveito. Ixi, tá falhando. Aproveito o máximo que der. Ai, você não tira e tal, vai ficar esquisito. Eu deixo esquisito mesmo. Ó, aqui eu ainda poderia subir um tiquinho mais. Tá vendo como essa daqui é bem falhadinha? Olha a diferença de espessura. Ó, nem ponto alto desse lado essa tadinha tem. Ó. Deixa eu ver aqui no outro celular para dar para visualizar. Ó. Aqui, olha a diferença dessa, ó. Desse lado para esse aqui, ó. Olha só. Provavelmente a pessoa tirou mais desse lado. Muito mais desse lado do que desse. É nítida a diferença. Mas eu deixo, gente. Eu ignoro. Aqui, ó. Como eu falei que tinha muitas falhas, provavelmente eu só ia pentear do lado, não ia mexer. A única coisa que eu ia tirar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Que aqui tem fios. Só isso. Ai, Nath, tu ia deixar esses aqui? Ia não, vou. Assim chegue uma sobrancelha desse jeito. Essa daqui tem as mesmas características. Aí você pode observar e você pode falar assim, poxa, mas tem uma diferença de espessura dessa para essa. Só que nessas situações, se essa sobrancelha ela tem uma espessura boa, então isso significa que essa também tinha. Foi a profissional que passou disso para isso. Como que eu gosto de fazer na minha metodologia? Eu não vou afinar essa para ficar igual essa. Gente, eu não faço isso. Eu falo para cliente, olha, a diferença, você não vai, eu não tô falando aqui para você dizer assim, ai, a fulana fez isso, ai, a fulana, gente, você não precisa enaltecer o seu trabalho queimando os outros não, o cliente já tá vendo ali. Você vai explicar o seguinte, olha, fulana, foi tirada a sua sobrancelha um pouquinho mais, eu tô sendo delicada, né? Mais desse lado do que desse. Só que eu não acho interessante afinar essa para ficar igual essa. Porque essa daqui já tá extremamente fina. E essa, mais grossinha, ela já tá com falha. Imagina se eu deixar desse jeito. Então, vamos esperar. Sempre eu peço 3 atendimentos. Que é o tempo que a gente aplica o protocolo de reconstrução. E a gente já vê um resultado muito, muito bom. Gente, com 3, você já vê um resultado muito, muito bom no meu protocolo de reconstrução. E eu deixo. Quando a gente tira isso aqui, não fica tanta diferença, porque a sobrancelha ela tá bem alinhadinha.
tá bem desenhadinha. Você tirou esse bucho aqui, ó. Lembra que tinha um buchinho aqui? Que dá mais impressão daqui tá mais fino? Quando você deixa aqui tudo alinhadinho, disfarça mais, de certa forma. E lembra o truque que eu falei pra você dessa frente? A pessoa que olha pra sua cliente, ela observa isso aqui, ó, secundariamente. Primeiro ela olha sempre pra cá. Então, se você conseguiu equilibrar aqui, então, nossa, mas que diferença! E é assim que você vai fazer a partir de hoje, de agora. Se tiver uma cliente aí já às 15 horas, já manda ver. Deixa eu voltar aqui pra mim se despedir de vocês. Ui! Jesus! Aí eu vou ativar aqui os comentários, né? Claro. Aí agora, se você tiver dúvidas, essa é a hora. E aí, gostaram? Não, me valoriza. Me valoriza porque conteúdo riquíssimo. Você viu que eu não te ensinei mapeamento. Eu não te ensinei mapeamento hoje. Eu te ensinei o que você deve prestar atenção nesse tipo de sobrancelha. Às vezes a design, ela se desespera de querer mostrar serviço. Ai, porque eu tenho que mostrar. Você viu que eu só... Detalhes. Detalhes aqui. Detalhes. Tirei um tiquinho de nada aqui, um tiquinho de nada aqui. Aqui na pontinha, ó. Lembra que tinha um buchinho aqui em cima e outro aqui. Foi isso que nós fizemos nessa sobrancelha. E você não imagina o resultado que faz esses detalhes. Nem tudo é você ficar pegando a sua pinça, a sua cera e ficar tirando daqui, ficar tirando da acolá. Menos é mais. Menos sempre é mais. Ontem eu tava falando nos stories. Se for para arriscar, arrisca sempre para menos. Combinado? Albany, eu amei. Ai, que bom que você gostou. A Estúdio Juliana Negrão perguntou: o que você usa na cliente para auxiliar no crescimento? O que você indica? Ah, boa pergunta, era isso que eu ia falar. Sempre quando vocês tiverem esses tipos de cliente, assim, indica para ela utilizar, se caso você ainda não trabalha com reconstrução, aí você quer indicar alguma coisa, indica um óleo vegetal. Eu gosto de indicar óleos vegetais 100% natural. Tem aquele óleo que vende nas lojas de cosmético? Tem. Gente, mas eu não gosto de indicar. Por quê? Geralmente não é prensado a frio, então perde as propriedades do óleo. Como o óleo que eu gosto de indicar é comestível, então ele é mais natural ainda. Na maioria das vezes, esses produtos que vendem em loja de cosmético, óleo disso, óleo daquilo, não sei de que, a não ser que seja 100% natural, eles têm outras substâncias que muitas das vezes podem até atrapalhar o processo. E como é no rosto, eu gosto de indicar sempre esse que a gente usa em casa. Óleo de rícino, certo? Que é aquele que até a gente compra na farmácia, da farmácia tem 100% puro. Óleo de rícino, óleo de coco e azeite. Mas seja muito claro com a sua cliente, só vai funcionar se ela usar todo dia. Por quê? Porque é algo que é natural, então requer um tempo ali para ela utilizar. Aí você vai indicar, olha, a sua sobrancelha tá assim, assim, assim. Utiliza, ou não é os três, é um dos três, ou óleo de coco, ou óleo de rícino, ou azeite. Em um mês, se ela usar todo dia, ela já vê resultado. Por quê? Esses óleos, por exemplo, o óleo de rícino, ele tem ômega e tem vitaminas, certo? Se não me engano, o de rícino é o 6 e o 9. Então, vai ajudar na nutrição desse fio, o que vai fortalecer tanto o fio que já está lá, como estimular, ele vai penetrar ali no folículo, vai estimular ali o fortalecimento daquele folículo, lá no folículo, aquela raizinha. Então, vai estimular o crescimento e vai fortalecer aqueles que ela já tem. Gente, até a cor muda. Na verdade, não é a cor, porque quando um fio está hidratado e nutrido, ele fica com a cor mais intensa. Não é nem que muda a cor, né?
Falei errado aqui. Não é que muda a cor. Mas é como se fosse o nosso cabelo. Se você observar, ó, o cabelo aqui da raiz e o da ponta, Jesus de misericórdia. Por favor, alguma cabeleireira me salva. Mas, olha só, é nítida a diferença. Eu não pinto cabelo, tá? Eu não pinto cabelo. Temos brancos, temos, mas nós somos assim, audaciosos. Então, olha só a diferença, ó. Vou colocar aqui pra você ver. E esse aqui. Não, gente, fala sério. Olha a diferença. Um cabelo nutrido, porque é da raiz. O meu cabelo é cacheado. Então, a nutrição, ele demora a chegar lá por conta das voltas, certo? E da mesma forma, é a nossa sobrancelha. Quanto mais nutrido, aquela cor fica mais intensa. Então, Ju, quando você for indicar para suas clientes, você indica óleo de coco, óleo de rícino e o azeite. Toda noite, um tiquinho de nada, passa assim, ó, aqui e acolá, e escovar, pentear com as escovas de cílios para estimular a circulação sanguínea no local. Vai absorver melhor esse óleozinho e vai dar super resultado. Importante, só pode à noite. Esses óleos só podem usar à noite. De manhã, higieniza tudo, tira com sabonete, passa o que ela quiser lá na sobrancelha, no rosto, enfim, e vai. Porque eles absorvem calor. Então, ao invés de hidratar, vai danificar. Então, seja muito enfática em dizer, só de noite. Combinado? Agora, para quem está no curso de reconstrução, tem outras indicações que eu faço lá que são mais potentes, vamos dizer. Certo? Mas esses você já vai ver com um mês. Se ela usar todo dia, você vai notar de cara. Assim que ela deitar, você vai ver. A Cléia tá falando assim. E aquela história de abaixar um lado e tal pra ficar igual às duas. A gente aprende assim. Tá vendo? A Cléia, ela já é designer, então ela aprendeu assim. Gente, não vai. Não vai. Porque eu tô com a cliente aqui, ó. Aprendam o seguinte. Tem a musculatura facial. Nós temos músculos na face. Quando você dorme muito desse lado, ou desse lado, um lado ele vai ficar mais baixo. E com a idade, vai ficar mais baixo, gente. Natália, como que eu resolvo? Se você fizer um curso de... como que chama, meu Deus, a pessoa que aplica o Botox? Não é dentista. Nem vem de fazer odontologia. Não é dentista. Enfim, você vai fazer ali uma faculdade. Cirurgião plástico. Você vai fazer uma faculdade... Você vai se tornar cirurgiã plástica, aí você vai montar a sua clínica, ou você vai trabalhar numa clínica, vai comprar a toxina botulínica, aí você vai agitar ali a sobrancelha da sua cliente. É assim que você vai agitar. Gente, não dá. Eu já vi micropigmentadora fazer uma micro aqui, a outra aqui, porque queria que ficasse igual. Não dá, gente, não dá. Musculatura facial, ou é botox, ou então entrega para Jesus. Ó, equilibra aqui que vai dar super certo. Pelo amor de Deus, não arranca metade da sobrancelha da sua cliente só pra dizer que vai ficar igual. Não vai dar certo, você vai queimar o seu nome. Depois vai dizer assim, porque eu não sabia. Você tá nessa live, você sabe sim. Não faça isso, equilibra aqui à frente. E quando você for fazer rena em sobrancelhas assim, se a cliente quiser muito marcada, aí você equilibra aqui, vai dar certo. Mas se você puder fazer uma degradê, olha só, muito melhor, porque quando aqui tá mais clarinho, disfarça mais a diferença também na rena. Então, se você puder fazer uma rena no degradê, para essas sobrancelhas que tem uma... Porque tem sobrancelhas que não vai dar nem para equilibrar, vai pro degradê, que vai dar super certo. O que você indica para auxiliar no crescimento? Óleo de rícino, azeite e óleo de coco. Certo? Se não for reconstrução. Se for reconstrução, aí são outros produtos. Ó, a Samantha, então não é necessário aparar com a tesoura sempre, né? Assim, exatamente. Não é sempre que tem que aparar, não. Eu só aparo quando há muita necessidade. Muita. Ó, outra coisa que é pegadinha, que tem até lá na formação da excelência. Tem uma aula lá que é só com aquelas... A modelo, ela tem aquelas sobrancelhas bem enroladinha aqui, que aí o pessoal pega e
para que quando... Aí, o que é que elas fazem? Elas modelam, né? Lá com uma pastinha, sei lá com o quê. Aí modela aqui. Aí passa uma maquiagem. Fica a perfeição. Quando a cliente toma banho, que tira a maquiagem, cadê a cauda da sobrancelha? Porque justamente aquele enroladinho era o que cobria a pele. Então, eu lembro que quando eu fiz o meu treinamento, que eu aprendi a fazer sobrancelha, a pessoa que me ensinou, ela disse assim: a gente só mexe na parte de baixo, a gente não mexe na parte de cima. E eu falei assim, eu vou mexer onde me der na telha. Porque às vezes, gente, eu comecei a pensar, a raciocinar, você não entendeu o quanto que eu sofri nessa vida de meu Deus. Até por isso, assim, que eu coloquei lá dentro da formação, tudo que eu aprendi nesses quase 12 anos de profissão. Minha filha, que eu levei. Aí eu via que a sobrancelha da cliente, assim, metade aqui por cima, aí aqui ficava bem bonitinha, aquele negócio bagunçado aqui. Eu vou mexer. E eu passava a cera aqui, passava a pinça e ficava, ó. Então, nem tudo, dependendo da metodologia, obviamente, às vezes tem metodologias que a gente se inspira mais. O que eu gosto na hora de ensinar? Você viu aqui, são só detalhes. Eu sou aquela pessoa, aquela mentora, aquela design de sobrancelhas que eu sempre vou prezar pelo menos. Menos. É menos na rena, é menos na hora de fazer um arqueado, é menos na hora de tirar uma cauda, é menos na hora de tirar o início. Sempre eu parto do princípio que eu preciso preservar o meu material de trabalho. Então, para mim é muito fácil eu fazer uma brow lamination, deixar as sobrancelhas tudo para cima, cobrindo ali os buracos, fica lindo. O problema é quando sai, porque a cliente ela não pode manter aquilo às vezes por muito tempo, porque é uma química, às vezes a pessoa desenvolve ali uma alergia, ela tem que fazer uma reconstrução daquele fio que ninguém fala, né? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso, que a cliente tem que voltar a cada 20 dias para fazer lá... Tem quando a pessoa que alisa o cabelo faz o botox e depois tem que voltar para fazer um alinhamento, sei lá, não sei o quê. Tem que ter uma manutenção, isso ninguém fala. Então, o que é mais viável para mim? Preservar o meu material de trabalho natural ou tá só empurrando procedimento e procedimento sem uma indicação assertiva para minha cliente só pensando nisso? E eu não tô falando que você é para trabalhar de graça, não. Só que quando você pensa no bem comum seu e da sua cliente, o negócio flui mais. Porque se fosse questão de dinheiro, eu tava na micro. Só que para mim e para minha cliente, o custo-benefício para minha cliente é muito melhor ela fazer um design, uma reconstrução, e o meu faturamento é muito maior sem micro. Então, você precisa também ter esse posicionamento como design de sobrancelhas. Qual linha de raciocínio que você quer levar? Não, Nath, eu gosto, tipo, de fazer lá um brow lamination, não tô nem aí, né? Eu quero o resultado, se ela pode manter problema dela, se ela não pode, não tô nem aí. O que eu quero saber é que eu posto a foto no Instagram e tá tudo bem. Esse Instagram não é pra você, amor. A amizade é a mesma, vida que segue, mas você não tá no lugar certo. Tá bom, e hoje eu vi um comentário num... A Ju, obrigada. Nada, Ju, tô aqui pra ajudar. Você conhece? A Juliana perguntou alguma coisa. Você conhece? Eu não sei o que foi. Eu não sei se tu tá perguntando pra mim ou pra outra pessoa. Ó, a Dave, eu sempre deixo a sobrancelha fina baseada na mais grossa. Legal. Eu também. Eu me baseio sempre na mais grossa. Porque, como eu falei aqui, se uma tá grossa, então a outra já foi grossa. Então, a gente tem potencial ali de desenvolver. Sempre façam isso que a Dave faz. Deixa a sobrancelha fina, baseada na grossa. É exatamente isso. Explica pra cliente, olha, essa daqui tá grossa e essa tá fina. Por quê? Porque essa que tá fina, tiraram muito, porque era pra ser desse jeito. Então, vamos preservar pra gente deixar as duas grossinhas? Com 3 atendimentos, se ela ficar sempre com a Dave, não é, Dave? Com 3 atendimentos a gente já consegue ali ter um resultado bacana. Ela que faz isso, com certeza ela tem esse resultado. Então, nunca tiro
Então, nunca tira o pelo, né? Não, tira. A Cintia tá perguntando. Tira, só que você vai observar muito bem. Você vai pensar, será que é interessante eu tirar aqui? Na dúvida, penteia a sobrancelha, analisa tudo direitinho, do mesmo jeito que eu fiz aqui na imagem, e se pergunta, será que é interessante eu tirar? Ou será que nesse momento eu ignoro essa falha e deixo essa sobrancelha se desenvolver? Porque há casos e casos. Depende muito da situação. Avial, se o ponto alto estiver mais alto que o outro lado da sobrancelha, você tem que usar o lado mais alto. Você tem duas opções desse lado, nessa questão. Equilibrar. Se não for uma diferença muito grande, você pode tirar um tiquito de nada para equilibrar. Se for assim, questão de uma carreirinha de linha, tira. Se não for assim, fazer uma diferença enorme na sobrancelha. Sempre parta do princípio seguinte, leva em consideração a que tá mais alta? Beleza, leva em consideração a que tá mais alta. Mas se eu puder equilibrar, deixar igual, se a diferença for pouca, não custa nada você tirar um pouquinho e alinhar com a que tá mais baixa. Se for pouca coisa, certo? Tira um tiquinho de nada. A Claire, a gente cobra um valor maior quando for reconstrução, tipo design com rena, um valor, mas se for aplicar reconstrução é outro por conta dos produtos, com certeza. Com certeza, porque na reconstrução é o seguinte, quando você faz o protocolo de reconstrução, você usa vários ativos que vão tratar e cuidar tanto da pele da região quanto do fio. E tá incluído o design. Na finalização, você pode utilizar a rena e embutir tudo ali naquele valor, mas nunca vai ser o preço de uma rena. Sempre vai ser mais. Como que eu faço? É 35 o design que eu cobro. Só o design. Só maneira de dizer, né? Porque o meu design eu faço um tratamento, que é o protocolo exclusivo que eu disponibilizo para as alunas, que é um tratamento onde visa a saúde do fio e da pele. Então, eu cobro 35. Numa rena, com rena é 45. Na reconstrução é 70. Só que a minha reconstrução não vai rena. Mas você pode colocar o preço da sua reconstrução colocando a rena também, porque a rena também estimula o crescimento do fio, então não custa. Mas não é para ser o mesmo preço. Reconstrução é um valor, rena é outro, design é outro, certo? Que você pode fazer a mais na reconstrução é dar um a mais como rena. Mas nunca pode você vender reconstrução. Ah, não, é porque assim, lá dentro da reconstrução, você também, né, vai tá a rena incluído. Porque senão toda cliente de rena vai pensar que ela tá fazendo reconstrução. Você pode dizer que é um bônus. Aí tudo bem, mas cobrar o mesmo preço não. São protocolos bem diferentes, bem diferentes. Fora que tem um home care que você vai indicar para ela, às vezes antes eu dava, hoje eu vendo. Ajuda. A Juliana tá perguntando, você conhece o gel incolor da Ruby Rose com óleo de rícino, não é modinha? Será que ajuda? Ajuda, porque o gel incolor, ele já tem um componente lá que ele ajuda a reconstituir o fio. É um nome bem grande que eu não me lembro agora, não vou saber nem falar. E esse da Ruby Rose, ele tá fazendo muito sucesso, porque assim, o que é que eu observo? Ele estimula o crescimento dos fios que já estão. Então, se ele estimula o crescimento dos fios que já estão, então provavelmente ele ajuda também no crescimento dos fios que ainda estão para nascer. Não é como uma reconstrução, mas ele ajuda sim, porque ele tem óleo de rícino, se não me engano ele tem biotina. Eu lembro que eu vendia um rímel aqui, inclusive três clientes perguntaram, e eu aqui sem um produto para vender. Eu não me lembro a marca, mas que ele tinha biotina e depantenol. Parece que ele tem dois componentes nesse aí, o da Ruby Rose. Ou eu sei que tem rícino, aí ou é depantenol ou é biotina. Se não me engano é biotina. E todos esses ativos aí, eles estimulam o crescimento, então é válido. É válido utilizar. Geralmente eu gosto de fazer em mim, utilizar em mim.
Mas se a sua cliente usar só o gel incolor, se você indicar o gel incolor, já vai dar resultado, porque ele já tem um componente lá que ajuda. Ela passa lá eu sei que eu já usei. E se for esse aí, do de Riesling, melhor ainda. Que é um que é até R$10. Eu sei qual é. Ó, a Vila. Ele é maravilhoso. A Vila ela já conhece. Você usa todos os dias na sobrancelha, que vai ver que ajuda bastante. Inclusive eu uso. Olha aí, ó. Ela usa a Vialves. Ela usa e ela já vê o resultado. Ó. Legal essa pergunta da Clé. E se a cliente não quiser fazer a reconstrução só por causa do valor? Porque tem um cliente que acha caro R$30 com o reno e o design. Mulher de Deus, peraí. A cliente, ela acha caro R$30. Ela acha caro R$30 com rena, o design. Minha filha, demita, porque misericórdia. Jesus de misericórdia, gente. Não dá. Aí entra uma questão de você saber mesmo ofertar. Lá dentro do treinamento de reconstrução tem uma aula que eu explico como você triplicar o faturamento com reconstrução. E também eu falo lá sobre publicações, sobre vendas. Então você precisa, o que primeiro você precisa? Primeiro você precisa fazer divulgação de reconstrução. Você tem que fazer divulgação de reconstrução. Quando eu quero vender algo, eu vou tirar como meu exemplo. Quando eu quero vender algo, eu divulgo muito sobre aquilo. Então, quando eu quero vender um protocolo novo para minha cliente, eu só falo naquele protocolo. Quando eu quero vender algo diferente, eu desmembro todo aquele protocolo e começo a divulgar. Então, se você tá com essas clientes que acham caro, né, R$30, não dizendo que você vai logo cobrar 70, você pode cobrar menos, né? Você pode precificar para menos. Mas não é interessante se você já cobra rena com design, que é R$30, que já é um valor bem em conta, né? Já é um valor legal, design com rena. E você cobrar o mesmo valor com reconstrução não faz sentido algum. Você não vai ter lucro, porque são muito mais produtos que você vai utilizar, fora o tempo que você vai demandar. Então, se num design com rena você gasta 1 hora, com reconstrução esse tempo vai aumentar no mínimo mais meia hora. No mínimo, meia hora. Então, você vai trabalhar meia hora utilizando mais produtos pelo mesmo valor? Não faz sentido. Então, nesse momento, você tem que ser muito assertiva na hora de ofertar. Analisa a sobrancelha, indica para ela, fala dos benefícios. Você nunca fala de valor primeiro, você fala de benefícios. E às vezes, de primeira, a pessoa ela não vai querer comprar de primeira. Eu lembro que teve uma cliente que eu passei, eu acho que 6 meses, 10 meses oferecendo um spa de sobrancelhas. Eu passei 10 meses oferecendo spa de sobrancelha. Porque eu sei disso, porque ela precisava do spa de sobrancelhas e eu sempre oferecia. E a desculpa dela, ai, tô com pressa. Ai, que eu não tenho tempo. Tu precisa fazer esse spa de sobrancelhas. E falei dos benefícios do spa de sobrancelhas. E ela começou a ver as publicações do spa de sobrancelhas. Na época, o spa de sobrancelhas estava em alta. E eu estava divulgando muito. E, inclusive, quem compra o protocolo de reconstrução tem a oportunidade de comprar o spa de sobrancelhas por um preço, assim, simbólico. Então, só vai. E chegou um determinado dia que eu não ofereci. Ela falou assim, hoje eu quero fazer aquele negócio que tu sempre me oferece e eu nunca faço. Então, você precisa ser muito, assim, persistente em ofertar. E aí, vamos fazer hoje, né? Vamos fechar o pacote de reconstrução. Só que para você ofertar, você precisa criar ali aquele desejo. Você precisa mostrar ali para a sua cliente, na sua rede social, o benefício que ela vai ter. Então, ela não vai precisar mais maquiar a sobrancelha, ela vai ter uma sobrancelha preenchida, sem falhas, vai ter uma sobrancelha saudável, com uma cor intensa, um brilho intenso, nutrida, sem estar caindo, sem estar cheia de buraco. Então, todos esses benefícios você precisa mostrar para essa sua cliente, para quando ela for chegar lá e ela disser assim, não, tá muito caro e tal, não vai ter nem cara de dizer que está muito caro, por quanto que você mostra tantos benefícios que há dentro lá do seu protocolo. Então, você que tá aqui, você que tá aqui. A vitamina E. Então, para você que tá aqui,
Quando eu falo pra você, quando eu faço assim, olha, gente, olha, esse é o benefício de você aprender e fazer uma sobrancelha que ela tá com falha, para você ter maior assertividade. Quando eu falo que no meu treinamento tem coordenação motora, você vai ter um mapeamento bem retinho. Quando eu falo que você tem consultoria, que você pode tirar suas dúvidas por 1 ano. Quando eu falo lá dentro que você vai ter, sei lá, 3 aulas de mapeamento, 4 aulas de mapeamento, que tem aula de material, que tem aula de design masculino, que você vai ganhar um curso de epilação egípcia, que você vai aprender a manusear a rena, trabalhar com qualquer marca. Para você que tem essas dificuldades, para você, o que é que você sente? Você sente vontade de entrar. Por quê? Porque você se vê nessa necessidade. Porque se você não sabe fazer um bom mapeamento, se você já fez 2 cursos, 3 cursos, não aprende a usar a rena de uma forma eficaz, você não aprende a deixar a sobrancelha alinhada, por mais que você treine, você não consegue acertar. Então, quando você vê aqui os resultados das minhas alunas e você vê eu falando, o que é que você pensa? Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E é isso que você faz com a sua cliente. É assim que acontece. Porque muitas das vezes o nosso cliente ele não sabe que precisa. Imagine só se você só fosse fazer, vamos supor um exemplo, comprar roupa depois que tivesse acabado todas as roupas. Como que a loja de roupa ia sobreviver? Não, ela fica, gente, olha, tá chegando Natal. Gente, tá chegando aí o feriado das férias. Você vai precisar de um biquíni. Você vai precisar de uma saída de praia. Ó, se você for viajar nas férias pro sul, pro sudeste, pra fora, pra um país frio, você vai precisar de roupa tal. Você vai precisar isso, você vai precisar aquilo. Você antecipa a necessidade da sua cliente. E quando a sua cliente que vê que ela tem uma sobrancelha falhada, porque eu não vou me identificar com o seu conteúdo, porque eu não tenho falha na minha sobrancelha. Mas se você vê que o seu público precisa de reconstrução, você tem que bater em cima. Se você já trabalha com reconstrução, você já conhece ali, domina o home care, você já sabe fazer ali um direcionamento, você já sabe fazer um fechamento de sessões, então manda brasa. Investe em divulgação, em grupos, grupo da família, grupo de amigo, Facebook, Instagram e bate em cima. Valor nunca é problema, porque quando a gente quer, a gente entra. A gente faz. A gente faz. Possa ser que ela não compre hoje, mas ela compra amanhã, porque ela tem uma necessidade. Se você quiser sanar essa necessidade, você precisa ficar conversando com ela. Olha, você precisa disso, você precisa daquilo. Olha só, o benefício que você vai ter. Então, imagina para você que está assistindo aqui essa live e você não consegue fazer de jeito nenhum mapeamento. Você ter a oportunidade de mandar a foto do mapeamento e eu fazer o mapeamento no aplicativo e você ver a resposta do mapeamento para sua cliente só chegar e você replicar. Que foi isso que aconteceu com a aluna. Ela estava com super dificuldade. Ela falou, olha, Nath, eu fiz esse mapeamento aqui, o que você acha? E a gente foi analisar juntos. Olha, a gente pode melhorar aqui e melhorar aqui. Então, eu pego aquela foto daquela modelo, daquela cliente que ela tem, faço ela toda no aplicativo, né? Faço as linhas toda no aplicativo. Quando a minha aluna vê, ela... era aí que eu tava precisando melhorar. Então, uma próxima vez que ela atender uma cliente com essas mesmas características dessa sobrancelha da modelo de hoje, ela não vai ter mais dificuldade. Só que qual é o treinamento que disponibiliza isso? Nem o presencial. Que às vezes a gente fala assim, porque a pessoa vai estar do meu lado. Gente, eu já fiz presencial. Eu sei como é, no real oficial, do meio pro fim, eu que estava ensinando as minhas colegas. Foi desse jeito, nesse nível, não foi barato. Não foi barato. E era muito nome, mas não entregou aquilo que de fato eu precisava. Então é dessa forma que você precisa falar com a sua cliente. Tudo bem, se ela acha caro, mas sempre vai ter alguém que vai pagar o seu preço. E você não pode se abater, porque ela acha caro. Porque se a gente, sinceramente, se a gente for precificar de acordo com o que o cliente acha, sabe quanto é que a gente vai cobrar? Nada. A gente vai fazer de graça. Não é verdade? Não, mulher, faz de graça. Faz. Eu queria que alguém fizesse em mim
me desse minhas roupas de graça, que eu gosto de comprar, me dá aí de graça, mas eu tenho que pagar. Mas por quê? Porque aquela loja gera em mim essa necessidade. E não é porque ela tá inventando alguma coisa, porque se a sua cliente tem sobrancelha com falha, ela precisa de reconstrução. Ela precisa. Não tem pra onde correr. Porque ela já tem um déficit ali, sei lá, na saúde, tomar algum antibiótico, então tem que ter alguma ajuda a mais. Então você tem que bater em cima dessa questão. Mas divulga que vai dar certo. Sim, eu tenho mesmo. Ele é perfeito. A Cheia de Luz está perguntando, o curso de reconstrução está disponível? Tá, ele está disponível, ele fica direto no link da bio. Só o que tem turmas de tempos em tempos é a formação completa excelência no design. A Claire, eu não aprendi epilação egípcia no curso que eu fiz. Dentro da formação excelência no design, eu disponibilizo um módulo do curso como bônus, porque eu julgo ser muito importante. Muito, muito importante. Hoje a gente precisa ter essa técnica, porque tem muita gente que tem a pele sensível e faz procedimentos estéticos, então não dá pra ficar sem, tá bom? Meninas, e assim eu encerro na quinta-feira, eu volto com vocês falando dos erros que eu cometi no começo da minha vida como design, para que você não cometa os mesmos erros e economize o seu dinheiro, economize o seu tempo, economize o seu juízo. Então, quinta-feira, às 14 horas, eu te aguardo, tá bom? Beijo, fica com Jesus. Obrigado pela interação, vocês são maravilhosos. Qualquer dúvida, me chama lá no direct, que assim que possível eu te respondo, tá bom? Beijinho.